Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Com as palavras deste texto da Bíblia, damos início ao culto deste domingo. Hoje é dia 20 de setembro, estamos no mês da missão, e hoje teremos um pregador especial, o pastor Evandro Lutini, da Igreja Presbiteriana Independente. Vamos cantar o hino 258, o hino missionário. Este mês de outubro, nós estamos com um tema especial sobre missões. E olhando para esse mês, é o mês da nossa conferência. Todo ano a gente faz uma conferência de missões. Se você conhece a história do Antigo Testamento, você sabe que no Antigo Testamento, eles faziam as festas anuais. Tinha a festa do tabernáculo, a festa da colheita, a festa da Páscoa, tinha várias festas, e as festas tinham um objetivo principal, que era fazer o povo relembrar dos atos de Deus. Então era quando eles olhavam para a história passada e viam o que Deus tinha feito, e eles reavivavam a fé. A conferência missionária é esse encontro anual da nossa igreja. É um dos pouquíssimos finais de semana, durante o ano, que a gente chama todo mundo para vir no sábado e no domingo aqui. Se você olhar para trás, este ano, a gente teve programações para jovens, para casais, mas não para a igreja toda de sábado. Mas na conferência, nós estamos convocando toda a igreja, sábado e domingo,
porque é um tempo de reafirmar um dos valores desta igreja. Esta igreja tem um valor do amor da obra missionária. Nós priorizamos missões. Este casal que vai estar aqui, Silas e Ioná, irmãos, há 35 anos, esta igreja se associou com esse casal, quando eles estavam indo para o campo missionário entre muçulmanos. E desde 35 anos, nós somos parceiros do Silas e Ioná. Eles já estão mais velhos agora, estão voltando para o Brasil para assumir uma nova liderança e um novo trabalho aqui de despertamento, e nós continuamos com eles. Você imagina se um casal que vive na África há 37 anos, ou 35 anos, será que eles têm alguma coisa importante para falar para a gente? Será que eles têm experiência suficiente para compartilhar com a igreja, que andou com eles durante essas quase 4 décadas? Certamente que sim. E é isso que nós vamos fazer na nossa conferência missionária. A nossa conferência missionária tem este tema, você pode ler comigo? Ao redor do mundo, falarei do teu amor. Do outro lado do mundo. Às vezes a gente não pode ir, né? Mas alguém vai em nosso nome, como Silas e Ioná, como a Maria, como outros missionários, vão do outro lado do mundo, ou aqui, do outro lado da rua, não é? Do outro lado da mesa onde você trabalha, na repartição pública, na universidade, no escritório, na fábrica, no comércio, onde quer que seja, falarei do amor do Senhor, não é? E nesta noite a gente quer compartilhar sobre um texto, o grande texto, o texto áureo sobre missões. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, capítulo 28 de Mateus. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu dizer que o que estava acontecendo nesta fase, neste capítulo, é que Jesus havia ressuscitado. Jesus ressuscitou. Essa era a grande, extraordinária notícia que estava na boca e nos olhos, na mente dos discípulos. Quando Jesus é sepultado e ele fica no túmulo, os discípulos se apavoram, os discípulos se amedrontam, os discípulos desanimam. Mas depois de alguns dias, Jesus começa a aparecer ali e aqui. Começa a se encontrar com os discípulos, começa a restaurar o ânimo, assim como às vezes a gente, né? Quando vai orar, vai ler a Bíblia, a gente está desanimado, e o Espírito Santo toma aquele texto da palavra, e a gente se encontra com Jesus. Você já teve essa experiência? De ser reanimado pela presença deste Jesus vivo, amém? E é isso que está acontecendo com os discípulos. Eles estão sendo visitados por esse Jesus ressurreto, cujo corpo passa a parede, mas ainda mantém as marcas na mão, nos seus pés, daqueles cravos, daqueles pregos que o feriram na cruz. Mas ele está de forma extraordinária, miraculosa, visitando aqueles homens e mulheres para despertá-los para a nova tarefa. E é nesse contexto que nós temos o que a Bíblia chama de grande comissão. O grande comissionamento dos discípulos e, por consequência, de todos nós. E eles estavam na Galileia, para onde Jesus enviou-os, e pediu que eles então saíssem de Jerusalém e fossem de volta à Galileia, para um determinado lugar, onde Jesus indicara, versículo de número 16. E aí no versículo 17 do capítulo 28, é o último capítulo de Mateus, diz assim: quando o viram, o adoraram. Mas alguns ainda duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim
dos tempos. Você pode ler o finalzinho comigo? E eu estarei até o fim dos tempos. Irmãos, este versículo termina o livro de Mateus de forma confortadora. Jesus está dizendo para aqueles homens e mulheres que estavam ainda sem saber exatamente como se sucederiam as coisas: eu vou estar com vocês todo o tempo. Confortem o seu coração, animem o seu coração. Mas, irmãos, um conforto dado sem uma missão pode gerar uma passividade, uma zona de conforto, como nós falamos, não é? Quando tudo está bem, eu sei que o Senhor está comigo. E muitas vezes a gente usa este versículo para gerar esse conforto, dissociado do resto do texto. A gente gosta muito do nome de Jesus, Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? O Deus que está conosco. É o que Jesus está dizendo: eu sou Emanuel, eu vou andar com vocês. Mas se tirarmos do contexto a ordem dada por Jesus, é perigoso que deixemos de entender o propósito de Deus em andar conosco através de Jesus. Jesus anda comigo e com você. Certamente Ele anda. Quando você está lá no seu trabalho, na sua casa, no seu negócio, você está no hospital, numa clínica, você está em casa, Jesus está andando com você, porque é promessa dele, e ele não falha nas suas promessas. Ele está com seus filhos, por mais que você cuide deles, Jesus sabe por onde eles andam, mesmo que você não saiba. E Jesus está agindo, protegendo, cuidando, porque Ele promete: eis que estou com vocês todo o tempo, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Mas, irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje, não é sobre esse conforto da presença de Jesus. Mas eu quero falar um pouco de desconforto. Eu quero falar daquilo que vem antes dessa promessa maravilhosa. E antes disso, Jesus dá uma ordem, que está aí no versículo 18. Foi-me dada autoridade nos céus, disse Jesus, portanto, na sua Bíblia está assim: façam discípulos. Façam discípulos. Essa expressão, façam discípulos, é a única expressão neste texto que está no imperativo. Se você olhar na sua Bíblia, como está na minha, dá a impressão que o ir está no imperativo. Ide por todas as nações. Vão está em outras Bíblias, por todas as nações. Mas, na verdade, a única expressão imperativa, dada como ordem para os discípulos, é: façam discípulos. Irmãos, você sabe que Jesus não veio fazer membros de igrejas? Jesus não veio fazer pessoas que ouviam as suas palestras, que ouviam os seus sermões, que aproveitavam dos seus milagres. Jesus não veio arrebanhar pessoas para que eles fossem seguidores de Jesus, ouvintes de Jesus, amigos de Jesus. Jesus teve uma missão, que esta missão que Ele deu à igreja: façam discípulos. Havia uma expressão naqueles dias de Jesus, já que haviam muitos rabinos, havia muitos rabinos que ensinavam, que eram os professores, e havia uma bênção, a bênção do rabino para o discípulo, que era a seguinte: que você se cubra com a poeira do seu rabino, que você seja coberto com a poeira do seu mestre. E era como que uma honra para um aluno ou para um discípulo de um rabino ser identificado como alguém que portava, simbolicamente, lógico, a poeira do rabino. Era sinal que ele estava de fato entendendo o ensino,
o comando, as ordens, a ética, os mandamentos daquele que ele considerava o seu rabino, o seu mestre, o seu discipulador. Cobrir-se das areias ou da poeira de um rabino era receber a unção, a sabedoria, a direção, o conhecimento daquele que ele estava seguindo. E Jesus olha para os discípulos, para aqueles homens que estavam agora cobertos com a poeira de Jesus, que haviam andado com ele, que ainda eram pecadores incertos, falhos, mas ele diz: vocês agora têm uma tarefa, uma única tarefa: façam discípulos. Jesus não dá uma lista de tarefas para aqueles homens. Ele dá uma ordem apenas, e esta ordem está sobre a sua vida, a minha vida, a nossa ordem, para que possamos ouvir Jesus dizendo: eis que estou com vocês o tempo todo, façam discípulos. Irmãos, nós estamos tão longe, como igreja de Jesus, desta ordem dada por Jesus, que continua válida para nós. Nós nos esquecemos desta ordem. A minha tarefa hoje é tentar trazer de volta para nós, para você e para mim, que nós só temos uma ordem de Jesus. Por isso, o tema desta noite é o poder das últimas palavras. Jesus estava para voltar para o céu. E ele estava dando essas últimas palavras. E se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, antes de Jesus voltar para o céu, na sua ascensão, todos eles têm uma ordem que é parecida com esta que estamos vendo hoje: façam discípulo. Eu queria fazer uma pergunta objetiva para nós hoje. Se você precisasse hoje prestar contas para Deus, e Deus fizesse apenas uma pergunta para você, uma só, para mim e para você: quais são os meus discípulos? Se Jesus perguntasse isso para mim e para você, quais são os meus discípulos que você fez? Quais são as pessoas que durante a extensão da sua vida se tornaram meus discípulos através do cumprimento da minha ordem na sua vida? E você tivesse que apresentar alguns nomes, assim como a gente apresenta amigos para novos amigos, e você pudesse dizer: Jesus, aqui está um amigo que se tornou discípulo do Senhor através da minha vida. Irmãos, nós só estamos aqui, você e eu, só estamos aqui dentro desse templo, porque aqueles homens e mulheres entenderam esta única ordem. Uma ordem, compreendida e executada, obedecida. E eu quero que você saiba que o Evangelho, a pregação do Evangelho, o levar outros a se tornarem discípulos, está por ser exterminada, esta ordem, abandonada, e cessado o número de discípulos apenas em uma geração. Você sabe disso? Deixa eu explicar isso melhor para você. Tudo pode acabar e Jesus não ter mais nenhum discípulo em uma geração. Porque se nós que estamos na atual geração de cristãos desta igreja, estou falando para nós aqui, se nós que estamos nesta geração desta igreja hoje, não obedecermos esta única ordem de Jesus, esta igreja acaba e os discípulos de Jesus se encerram através de nós. Você compreende isso? É uma geração só para acabar. Basta que não façamos
Nada. Basta que deixemos esta frase de lado e nos tornemos apenas frequentadores de igreja, membros de igreja, ainda que batizados, ainda que fiéis, ainda que contribuintes, ainda que dizimistas, ainda que às vezes dando até um bom testemunho lá fora. Mas se nós não fizermos discípulos, a igreja de Jesus se acaba aqui. E eu e você só estamos aqui, sabe por quê? Porque alguém fez discípulo. Alguém fez você discípulo de Jesus. Pode ter sido seus pais, pode ter sido uma pessoa de fora da sua amizade. Alguém foi usada por Deus para fazer você discípulo. Mas o problema é que às vezes nós retrocedemos, nós voltamos, e ao invés de continuarmos sendo discípulos, nós nos tornamos apenas membros de uma igreja, participantes de uma atividade eclesiástica. Então eu quero compartilhar com vocês também algumas palavras que estão em volta desta ordem, que aparecem no texto aqui que nós estamos vendo. Jesus diz: façam discípulos de todas as nações. Você pode olhar, veja se tem na sua Bíblia essa expressão, todas as nações. Tem aí na sua Bíblia? Tem aí? Veja aí no seu aplicativo. Ele diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus não está falando sobre nação política, você sabe disso. A palavra usada por Jesus aqui é etnia. De todas as etnias, isto é, de todas as culturas, línguas. No Brasil nós temos 240 aproximadamente, 250 etnias, línguas, culturas diferentes, se contarmos todas as tribos indígenas no Brasil. Jesus está falando isso. Vão a todas as etnias. É interessante uma coisa para você que ama a Bíblia e gosta de entender a Bíblia. Eu pensei e vi nestes dias que antes da ressurreição, Jesus nunca mandou os discípulos para as etnias. E nem ele foi. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus pregou para pouquíssimas pessoas fora da nação de Israel. Porque Jesus veio para o que era seu. Nós vimos isso semana passada. Veio para a nação de Israel. Mas agora, como a ressurreição e o poder de Deus vem sobre Jesus, o tira do túmulo, e ele vai então e passa esse poder para os discípulos, ele agora torna esta mensagem universal para todas as etnias. Isso é resultado do poder da ressurreição que cai sobre Jesus. Todo o poder do Pai vem sobre ele, o levanta, e agora ele transmite esse poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E aí vocês vão aos confins da terra, amém? Esta é a operação do poder de Deus sobre a vida da igreja, resultado da ressurreição de Cristo, e é o mesmo poder que está sobre nós. Então esta mensagem de Jesus, ela tem que transpor, tem que ultrapassar, tem que transbordar barreiras culturais. E se você é uma daquelas pessoas que até não entende bem, eu até admito que possa ter dificuldade em entender. Às vezes você não conhece ainda bem a Bíblia, você não leu a Bíblia e não colocou a sua cosmovisão baseado na Bíblia. Daquelas pessoas que não entendem como a igreja tem direito de ir a uma cultura que não é cristã, que tem a sua crença religiosa, como um grupo animista, por exemplo, um grupo tribal, e essa igreja e essa mensagem chega a essa tribo, a esse povo, e na visão de muitas pessoas, vai lá para transformar a cultura. Há muitos cristãos que questionam isso. Que direito tem a igreja,
como a igreja pode sair do mundo ocidental, que é o mundo cristão, e ir para povos e tribos, que têm os seus deuses, e levar a mensagem e transformar. De repente está todo mundo com Bíblia, lendo a Bíblia, aprendendo um Deus, sobre um Deus do Oriente Médio, de Israel, e falando sobre Jesus, uma cultura ocidental. E há muitas pessoas que fazem esse questionamento. Você na faculdade deve ter ouvido isso inúmeras vezes. E é verdade que às vezes a igreja vai e afeta negativamente a cultura. É verdade. E nós temos que dar a mão à palmatória. Temos que admitir que às vezes a igreja vai e mata a cultura. Ao invés de preservá-la, de cuidar, de incentivar, ao invés de resgatar a cultura da sua podridão do pecado, ela vai lá e altera a cultura. Por exemplo, ao invés de fazer um culto com os convertidos daquela cultura, usando as linhas culturais, musicais, litúrgicas daquela cultura, ela introduz uma cultura totalmente ocidentalizada nas músicas, nos instrumentos, no estilo, no ritmo, e abandona tudo aquilo que é da cultura, porque aquilo que é da cultura, entre aspas, parece ser demoníaco. Isso é errado, isso não está certo. Mas isto jamais pode invalidar a nossa compreensão de que o Evangelho é uma mensagem para todas as etnias, todos os povos, todas as nações, porque só há um Deus, e esse é o nosso pressuposto. E esta é a cosmovisão bíblica. Só há um Deus no céu e da terra, Criador de todas as culturas e etnias, que é digno de ser adorado e é resgatador de toda a cultura. Porque toda cultura tem o seu pecado e a sua queda. Toda cultura tem marcas de Deus. Toda cultura tem marcas do mal, da destruição. Mas toda cultura reflete em vários aspectos as marcas do Criador. Se você quer ler um bom livro sobre este assunto, leia o livro O Fator Melquisedeque, de Don Richardson, um missiólogo que viveu na África muitos anos. E ele elabora justamente este tema. Quanto as culturas revelam sobre a visão do Criador, mas o quanto elas precisam ser resgatadas, redimidas das suas marcas do pecado. Façam discípulos de todas as nações. Então, se você é uma daquelas pessoas que fica questionando, eu convido você a mergulhar nesta visão bíblica e compreender a universalidade da mensagem do Evangelho. Porque nenhum povo, nenhuma nação, nenhuma etnia, nenhuma língua pode ser deixada, porque lá no Apocalipse está escrito que povos de todas as línguas, tribos, raças e nações virão perante o Cordeiro e se prostrarão diante dele. E é por isso que nós amamos missões. Esse tema apaixona o meu coração, porque nós estamos preparando o dia em que todos se curvarão diante do Senhor. E nós não temos o direito de negar a nenhuma cultura, nenhum povo, nenhuma etnia, o acesso à mensagem transformadora de Cristo, que redime o ser humano e que redime a sociedade. É por isso que nós somos igreja. E há 3 palavras que aparecem aqui neste texto. A primeira delas é indo. Na sua Bíblia diz vão. Não está aí no começo do versículo 19? Vão por todo mundo. Indo por todo mundo, ou ide por todo mundo. Irmãos, a gente tem uma mente muito geográfica nesse quesito. Quando a gente pensa na mensagem do Evangelho, em ir, a gente pensa como Atos 1:8. Jerusalém, você pode repetir comigo a geografia de Atos 1:8? Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Mas Jesus não está falando de geografia.
Jesus não está falando de geografia. Sabe o que Jesus está falando? De cultura, de povos. Ele não está falando de uma evangelização que é aqui em Jerusalém, depois é ali, um pouquinho mais para frente, depois é ali, depois quando completar vai mais para frente até o fim. Jesus está falando, vocês vão a todos os povos, a todas as etnias, e vão ao mesmo tempo, concomitância na pregação do Evangelho. Então, não podemos ficar pensando que o ide é para o missionário. E isso às vezes é um problema para nós, porque nós achamos que a igreja evangeliza no ide através do missionário. A igreja precisa ter missionário, gente. E a gente erroneamente diz assim, porque Jesus mandou fazer o ide. A igreja não tem missionário porque Jesus mandou fazer o ide. A igreja tem missionária porque ela vai indo, indo em todo lugar, em todo espaço, em toda esfera. Sabe por quê? Senão nós vamos terceirizar a evangelização para alguém. E a evangelização, o fazer discípulos, jamais foi terceirizado para ninguém. É para todos. Eu quero que você pense agora no exercício bem rápido. Quais são os lugares que você vai regularmente, toda semana? Você vai para o seu trabalho? Vai. Lá é indo. Você vai para seu exercício físico, com alguém, você corre, faz academia, você estuda, você tem uma rede de amigos, talvez um vizinho ou outro, uma pessoa da família. Esses são os indos. O indo é vivendo, é fazendo o que nós fazemos, é em todo lugar, em todo tipo de relacionamento. Não é uma visão geográfica, mas é uma visão de relacionamento, é relacional, é aquilo que nós de fato experimentamos, vivemos as oportunidades durante o tempo todo. Para onde você vai? A minha pergunta é, se nós quando vamos viver, vamos trabalhar, vamos ganhar o pão, vamos no lazer, vamos sair de férias ou em qualquer lugar, se nós saímos com aquela bagagem que tem uma coisa dentro, eu faço discípulos, essa é minha tarefa, essa é a ordem da qual estou submisso, essa é a minha missão, eu faço discípulos, eu sempre estou fazendo discípulos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente onde eu vou. A gente costuma, sim, procurar ser um bom cristão. Quem aqui que não quer, né? Quem aqui que não deseja dar um bom testemunho? Tem alguém? Não, não tem. Todos nós queremos praticar o que a gente ouve, não é? Mas dar um testemunho não é tudo o que nós fazemos. Há uma frase conhecida que é dita que foi falada por São Francisco, por Francisco de Assis. Outros dizem que foi Tomás de Aquino, não importa. Que diz assim: pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. Já ouviu essa frase? Pregue o Evangelho, se for preciso, use palavras. Indicando que a maneira que ele está desafiando, incentivando as pessoas a pregarem o Evangelho é através da vida. Isso é verdade. Porque às vezes o sorriso que você dá, o abraço, o interesse que você desenvolve ou apresenta por alguém, você não precisa falar um versículo da Bíblia, porque isso fala mais alto. A maneira como você trata as autoridades lá da sua faculdade, do seu trabalho, como você se refere às pessoas que ensinam a você, ao servidor público que te atende, não é verdade? Se for preciso, use palavras, mas nós parece que nos acomodamos nesta tarefa de apenas viver e não falar nada. E a ordem continua aqui quando ele diz
que além de ir, de viver, de dar o testemunho, nós temos que batizar. O fazer discípulos inclui o batismo. Então você pode repetir comigo? Vamos falar primeiro a frase amarelo lá, que é a grande ordem. Vamos lá? Façam discípulos. Talvez a pergunta agora é como? Vamos falar as duas palavras que estão lá? Indo e batizando. Batizando. O que significa batizar? Bom, se o ir é para o missionário, o batizar é para quem agora? Para o pastor, né? Então quem faz discípulo é o pastor, é o missionário. Mas Jesus não está falando sobre água na cabeça, nem descer no rio, na piscina. Não é isso que Jesus está falando. Isso aqui seria uma interpretação muito pequena, muito superficial da Bíblia. Jesus não está falando sobre o sacramento do batismo. Está incluído, está incluso. Mas Jesus está falando sobre uma coisa muito maior, que é integrar pessoas à fé. Integrar pessoas à fé. Então, fazer discípulos é dar o testemunho, sim. É ir, sim, em qualquer lugar. Falando, vivendo, amando, dando bom exemplo de vida. Mas é também pegando estes indivíduos, essas pessoas, e fazendo se integrarem à vida comunitária da igreja. Eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quem está na igreja, pode ser aqui ou em outra, por causa de você? Quantas pessoas você batizou? Ah, pastor, não batizei nenhuma. Quem batiza é o pastor aqui na frente. Eu não estou falando isso. Eu estou falando quem é que você integrou na comunidade da fé. Você foi usado por Deus. Você começou desde o beabá, desde o início, falando de Jesus, ensinando e tal. Até que essa pessoa chegasse a entender o que significa ser parte de uma igreja. Ah, pastor, eu tenho uma, viu? Em 1959, aí não vale. Tem que ser em 2019. Em 2019, quem foi batizado com o significado correto, integrado à fé, à vida comunitária, talvez esteja lá na sua célula. Ela nem foi batizada ainda com água na cabeça, mas ela já está integrada à comunidade. Ela já está entendendo o que é fazer parte de uma igreja. Quem? Irmãos, é este objetivo que a gente tem que ter todo o tempo. Enquanto este ciclo não estiver se formando na nossa vida e na vida das pessoas, a tarefa não está pronta. A outra palavra que vem em seguida é ensinando. Ensinando. O texto continua dizendo, vão por todo mundo, não é? Todas as etnias, batizando e ensinando. A pergunta é, o que ele ensina? Veja na sua Bíblia se você consegue responder essa pergunta. O que é o currículo que nós temos na mão para ensinar as pessoas? Veja aí na sua Bíblia. Ensinando-os a obedecer a quê? A tudo. Em algumas Bíblias está a todas as coisas. Então nós temos um currículo, que é ensinar todas as coisas que estão na palavra de Deus. Que tarefa! Por isso não dá muito certo esse negócio de crente, de cristão, de discípulo de Jesus, que não fala nada. Que está sempre quieto. Porque inclui ensinar, inclui a didaquê, inclui explicar, inclui falar. Porque o evangelho é palavra, irmãos. Não é palavra? Como é que uma pessoa vai entender de Jesus se não tiver palavra sendo dita para ele? Ah, ele vai entender pela minha vida, meu testemunho. É verdade, ele vai entender que você é um discípulo de Jesus. Mas tem muito mais coisa para ele aprender. Que é aquilo que nós ensinamos. Pastor, então o que eu ensino? Você ensina tudo. Aqui está escrito, tudo que vos tenho ordenado.
até que ele é um discípulo, e que ele vai, e que ele batiza, e que ele ensina, e o ciclo continua. E esse ciclo não termina nunca. Mais uma pergunta para a gente. O que hoje, nesses dias agora, dessa semana, semana passada, semana agora, o que você está ensinando da Bíblia para alguém? Eu não estou falando culto doméstico, tá? Para os seus filhinhos. Isso é obrigação básica de todo pai e mãe, não é? Todo avô, não é isso? Toda avó. Eu estou falando de coisas que você tem na sua mente, no seu propósito, para ensinar para alguém. Aquela pessoa que está aberta, você tem pessoas abertas assim, que você pode compartilhar alguma verdade da Bíblia. O que você está ensinando para alguém? Pastor, o problema é o seguinte, eu não estou preparado, pastor. Quem não está preparado aqui, levanta a mão. Não, não levanta a mão. Você vai ficar com vergonha do que eu vou falar agora. Sabe que a gente fez uma versão moderna deste versículo? Sabe como é que é a versão moderna? É assim. Indo, a gente até pegou a primeira palavra. Pula a segunda, batizando, esquece ela. E põe lá no lugar da terceira, ensinando, a gente põe aprendendo. Indo e aprendendo. Diga comigo, eu vou e vou aprendendo. Ponto final. Nós viramos, então, uma comunidade de aprendizado. E Jesus disse que nós temos que ser uma comunidade de ensino. Aí vem aquele irmãozinho todo humilde, né? O crente típico assim que a gente é, né? Humilde. Ô, pastor, ainda não estou preparado, pastor. Você está me pedindo para liderar uma célula? Não estou preparado ainda, pastor. Está me pedindo para fazer alguma coisa? Oração, pastor? De jeito nenhum, não pode. Estou aprendendo ainda, pastor. Está sempre aprendendo, mas o que Jesus diz é ensine. Mas ensina o quê, se eu não sei ainda? O que você sabe. Só o que você sabe. Só aquilo que agora já você tem aprendido. E pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Irmãos, um desafio de fé. Eu quero levar você a ter fé nesta noite e dizer assim, Senhor, eu quero ser usado nas mãos daquele que ressuscitou. Põe uma pessoa na minha frente que eu quero ensinar alguma coisa, por menor que seja da tua palavra. E Deus vai dar alguém para você. Lá na sua faculdade, Deus vai levantar um amigo desesperado, aflito. Lá no seu trabalho, em qualquer lugar. Tenha fé, irmão. Seja ousado, irmã. Porque Deus quer usar a nossa vida para ensinar tudo aquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que nós recebemos. É palavra. É abrir a boca. É usar a palavra de Deus, a palavra viva, para dizer, está escrito, creia, você vai ser salvo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue, não é mesmo? Então tenha essa ousadia de dizer, Senhor, põe pessoas na minha frente. Senhor, me dá oportunidade, eu estou desesperado para falar alguma coisa. E pare com essa desculpa que nós todos damos muitas vezes na vida. Eu não sei ainda, não aprendi o suficiente. Irmão, é o poder de Deus que nos usa, não é o nosso conhecimento. Isso é uma atuação sobrenatural do Espírito Santo, quando a gente se dispõe. As pessoas deviam toda semana, todos os dias, ouvir alguma coisa da nossa boca, que sai como profeta de Deus, como mulher de Deus, como um jovem de Deus. Mas sabe qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. O problema é que a nossa cosmovisão, a nossa visão de vida, a nossa visão de como devemos nos relacionar com a cultura, não é cristocêntrica. Nós não estamos tendo visão, cosmovisão, maneira de enxergar a vida, Cristo no centro. A cultura está no centro. E a cultura diz, respeite a religião do outro. Você tem que respeitar, nós temos que amar,
ter tolerância, mas nós temos um mandamento, que é fazer discípulos. E quando a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar, ela é centralizada no homem, e sai Cristo do centro, então nós começamos a nos aquietar. E no máximo, falamos para quem já é cristão. Aprenda a ser um apologeta da fé, um defensor da fé, não um agressor. Pare de falar evangeliquez, essas palavras que a gente usa dentro da igreja. O povo acha isso estranho, muito estranho. A gente fica falando coisas que às vezes nem o crente entende direito. Seja amoroso, seja alegre, compartilhe Jesus. Se alguém chegar com um problema com você, não fale, olha, você precisa ter fé em Deus. A pessoa não tem fé em Deus. Você pode dizer, olha, eu posso orar por você, eu sei que Jesus ama você. Talvez você nem acredite, mas eu posso orar por você. Seja uma pessoa que atrai as pessoas para Jesus. E as pessoas vão dar ouvido. É isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Para concluir, Jesus começa esse texto com essa afirmação. Ele olha para os discípulos e diz, eu vou dar uma ordem para vocês, tá bom? Olhe para mim aqui, leia esse texto comigo. Toda autoridade me foi dada. O nosso problema é que nós não damos a autoridade toda para Jesus. Se nós entendêssemos o que significa esse texto, quando o próprio Jesus diz, após ter ressuscitado e ter ganho essa autoridade no céu e na terra, e nós entendêssemos o que isso significa, nós não ficaríamos, olhe para mim aqui, irmão, nós não ficaríamos calados, com medo, assustados. Nós diríamos, há um Deus que tem autoridade toda na terra, e Ele é digno de ser adorado. Ele mandou, Ele ordenou, e Ele tem uma tarefa para mim, fazer discípulos. Mas o problema é que Jesus perdeu a autoridade. Jesus perdeu a autoridade dentro da igreja. Talvez se você falar com um muçulmano, você vai ver que ele dá mais autoridade para Jesus que certos meios cristãos. Porque pelo menos eles consideram Jesus como o profeta que eles têm. Mas no meio da igreja, nós estamos negociando a autoridade de Jesus na nossa própria vida. E relativizando o que a Bíblia diz, quando optamos por ética, comportamento, que desagrada a Deus. Porque estamos em crise de autoridade de Jesus na nossa vida. E é o que eu gosto que eu faço. O que me faz bem é o que eu faço. Não estou me sentindo bem. Eu não estou, olha, eu não estou com o meu coração mais para ler a Bíblia. Eu não estou bem. Que isso, irmão? Olha, não dá para perdoar mais. Sabe essas coisas que a gente não reconhece a autoridade de Jesus? Mas é o que eu quero fazer, é o que eu desejo fazer. É no namoro, no casamento, nos negócios, na saúde, é na comida, é no lazer, é o que assistimos, é o que vemos, é a internet, é a música, é um monte de coisa que vai alterando a nossa visão. Cristo vai saindo do centro e nós vamos ocupando o centro. E aí quando a gente ouve Jesus falar, façam discípulos, não ecoa no nosso coração. Não fala, não queima o nosso coração, como deveria queimar. E é só assim nós vamos poder ouvir a voz de Jesus, eu vou estar com você. Irmãos, nós só estamos aqui porque teve gente que foi cerrada no meio, decapitado, corpos queimados, comidos por leões, morreram porque queriam pregar o Evangelho e fazer discípulos. É por isso que nós estamos aqui. Mas nós temos crise de autoridade.
Jesus fala aos discípulos certa vez: tomai sobre vocês o meu jugo. Havia esse ditado, essa prática de dizer, essa bênção de dizer: a poeira do rabino esteja sobre você. Mas quando o discípulo terminava o curso dele, era uma série de cursos que vinha desde os 6 anos de idade e até a idade adulta. Havia uma cerimônia que o rabino colocava o manto dele, a túnica, sobre o discípulo. Jesus pega essa ideia: tomem sobre vocês o meu jugo, o meu manto, a minha túnica. E ele fala da cruz. Todo aquele que quer me seguir e ser meu discípulo, tome a sua cruz. É isso que Jesus tem para repartir. É a renúncia, é a submissão, é a obediência. Santo e bendito Deus, por tua misericórdia, nos deste salvação por meio da fé em seu Filho Jesus, que nos chamou para sermos pescadores de almas. Desperta a tua igreja para assumir seus dons e cumprir a ordem do Senhor, indo por onde quer que passemos, tornando conhecida a mensagem salvadora do Evangelho, ou contribuindo para os projetos missionários, para a manutenção dos obreiros e construção de templos para a adoração e comunhão da igreja, ou orando, intercedendo, para que por meio do poder da palavra sejam alcançados os corações daqueles que não conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aviva em nós o desejo de te servir, adorar em espírito e em verdade. Oramos em nome de Jesus, o Senhor da missão. Amém.